Olá, meus caros estudantes, espero que estejam muito bem. Vamos começar mais uma aula de processamento digital de imagem. O tema de hoje é limiarização. Vamos colocar tudo preto no branco. A gente vai começar falando sobre alguns fundamentos de limiarização, depois sobre o papel do ruído na limiarização, a influência da iluminação em refletância, e vamos ver dois métodos de limiarização, o método global simples e o método de Otto. O que é limiarização? Então você tem um histograma, você quer encontrar um limiar T, onde você vai dividir essa imagem para separar o fundo, e aqui a gente está assumindo que o fundo é escuro, que é mais numeroso, dos objetos da cena. Isso é muito útil para texto. Se você tem um texto lá em tom de cinza ou colorido, você quer binarizar para que fique preto no branco, por exemplo. As letras fiquem bem destacadas. E outras imagens similares, que podem ser desenhos, mapas, etc. Na prática você vai observar o que? Se aquela intensidade de tom de cinza é maior ou menor ou igual ao limiar. Se não, você vai colocar 1 ou 0, dois valores distintos, 255 e 0, ou A e B, quaisquer dois valores que seja do seu interesse. Então tem dois tipos de limiarização. A global, que é o que a gente vai ver aqui, que é o mesmo limiar para qualquer pixel da imagem. E variável, né, também chamado local, regional, dinâmico, quando o valor de t, o valor do limiar vai depender da vizinhança, e obviamente é um método mais sofisticado. Você pode ver também limiarização múltipla, quer dizer o que? Você tem mais de dois limiares, como está aqui nesse histograma, tem limiar T1 e T2. E aí nesse exemplo, se a gente considerar que o fundo é mais luminoso, então o fundo é escuro e você tem dois objetos mais claros que você quer realçar. Mas você poderia ter um fundo médio, cinza médio, um objeto claro e um objeto escuro. Então você pode ter aqui, no caso, 3 ou mais modos, vai ter 2 ou mais limiares. Nessa aula a gente vai ver um limiar só, mas a ideia é a mesma para quando tiver mais limiares. Então a gente percebeu lá no histograma que você vai ter picos e vales, né? E vamos discutir um pouco sobre a propriedade destes vales. A distância entre picos, quanto maior for a distância, então vai ser mais fácil de segmentar, obviamente. Se eles tiverem, como a gente vai ver mais para frente, os picos muito próximos do outro pode se confundir, né? Se tiver ruído, quanto maior o intervalo do ruído, mais aquele componente lá do objeto no histograma fica mais largo e acaba tendo sobreposição, dificultando a separação dos elementos da imagem. O tamanho dos objetos também importa, porque se forem objetos muito pequenos, eles vão ter poucos pixels, mesmo que sejam muito objetos pequenos, vão ter poucos pixels e eles vão aparecer pouco no histograma, fica mais difícil de detectar eles através do histograma. A iluminação também pode alterar, porque a iluminação vai fazer o que? Se um objeto a cor dele é bem homogênea, então ele vai aparecer bem concentrado numa faixa pequena de cores do histograma. Mas se ele varia muito de cor, então ele vai aparecer numa faixa muito grande e pode ocasionar sobreposição com outros objetos ou até com a intensidade do fundo. A gente também vai ver exemplos disso aqui. E se a iluminação não for bem ajustada, e também isso pode acontecer por causa da reflexão dos objetos da imagem, né? Tipo um objeto degradê ou tipo um tubo, quando você ilumina vai ter um lado mais claro que o outro, por exemplo, ao invés de uma superfície plana iluminada. Então vamos observar o ruído na linearização usando esses três exemplos. Aqui na esquerda nós temos uma imagem completamente nítida, onde o histograma tem somente pixels em dois valores de cor, né? Um cinza mais escuro, que é o fundo, que tem maior quantidade, e o cinza mais claro, que é o objeto que está em menor quantidade. Quando é adicionado um ruído gaussiano com desvio padrão 10, é o caso dessa imagem do meio. Observe que aqui os componentes já começam a ficar numa faixa de cores maior, mas ainda dá para separar. Mas se você coloca um ruído maior, desvio padrão 50, aqui já fica difícil a gente encontrar onde é que estão esses objetos, e porque eles estão se sobrepondo tanto que fica difícil de separar. Um limiar simples, né?
E nesse caso você podia fazer o quê? Para remover esse ruído, talvez passar um filtro passa baixo, esse histograma ia mudar de cara e você aplicava a linearização. Comentando um pouco essa imagem que a gente acabou de ver, a gente viu que o ruído afeta muito o histograma, que as modas do histograma ficam maiores, né, mais largas, quanto mais ruído a imagem tem, e a faixa de possíveis limiares fica cada vez mais estreita. Se a gente voltar aqui, a gente vê que a gente pode escolher qualquer, nessa imagem da esquerda, qualquer limiar aqui, para conseguir separar bem a imagem. Quando tem um ruído, a faixa de limiares que vão dar uma boa separação ficou mais estreitinha aqui, e aqui ela simplesmente não existe mais. Se o ruído for excessivo, né, como a gente viu na imagem lá da direita, fica impossível de criar um limiar. Papel de iluminação e refletância. Então, a iluminação, a gente está adicionando agora nesse exemplo, pegou aquela imagem do meio com ruído e adicionou para ela essa iluminação que está descrita aqui no meio. Se o objeto for iluminado dessa forma ou refletindo dessa forma, tem um degradê de cores, não está mais homogêneo. O que é que acontece? Vou separar essa imagem aqui em dois pedaços. A gente está vendo que esse pedaço da imagem aqui é mais escuro, do lado da esquerda da imagem, que o lado direito. Então que os histogramas aqui acabam se confundindo. Esse trecho aqui da imagem, o lado esquerdo do objeto, ele é tão escuro quanto o fundo do lado direito da imagem, né? Quanto esse fundo. Então, eles acabam se confundindo. Então, o limiar global aqui não vai dar certo. Para esse caso, talvez fosse mais conveniente dividir a imagem em regiões para fazer a segmentação. Mas só observando como fica aqui o histograma, a gente vê três modas específicas. Provavelmente aqui é claro, é o objeto. O fundo, não sei se vai ser um pedaço aqui, né? Um pedaço aqui e um pedaço aqui se mistura. Então fica bem complicada a segmentação nesse caso. Aqui é descrevendo aquele exemplo que a gente deu. A entrada é a imagem com ruído, né? Simulando condição de iluminação não uniforme, aplicando a multiplicação através dessa máscara central. E vamos ter condições de iluminação e refletância dos objetos alteradas. O que é observado nisso aqui? A faixa da moda fica larga, né? Cada objeto passa a ter mais de uma moda agora. E a moda do fundo também fica larga, ou seja, tudo se confunde aqui. Vamos agora observar os dois algoritmos de linearização global que a gente vai estudar nessa aula. O que é a linearização global simples, né? É o algoritmo que apresenta um resultado ótimo, ou seja, o ótimo é o melhor possível, quando o histograma é separável. Nesse caso aqui o histograma é separável, então esse algoritmo vai encontrar o melhor resultado possível, né? E vai calcular automaticamente o limiar de separação. É um algoritmo iterativo, onde você vai, a cada iteração de um laço, vai melhorando o resultado do seu limiar. Aqui nós vamos descrever o algoritmo de linearização global simples. Você começa definindo um limiar inicial, qualquer um. A sugestão é iniciar aqui com a média dos valores de intensidade dos pixels da imagem. Então você vai agora dividir todos os pixels, vai limiarizar essa imagem, vai dividir em dois grupos. Grupo 1, que é todo mundo que é maior que o limiar, e grupo 2, todo mundo que é menor ou igual ao limiar. E para cada grupo você vai calcular a média das intensidades do grupo. Então calculo o novo limiar como o ponto médio entre as duas médias. E aí você vai agora, depois que calcula isso, você vai calcular a diferença do limiar atual, o novo limiar que você acabou de calcular aqui, para o limiar da iteração passada. No começo vai ser o limiar inicial que você definiu. Se o valor absoluto dessa diferença for menor do que um parâmetro ΔT que você definiu, então você pode encerrar as iterações. Se não, você volta para a etapa 2. Com um novo limiar, você novamente divide em dois grupos, recalcula as médias e calcula um novo limiar. Vai fazendo isso
até chegar, até que a diferença, que o limiar tenha mudado pouquíssimo, ou seja, mudou ΔT, um valor que você definiu ali. Comentários sobre esse algoritmo. A média da imagem é uma boa estimativa inicial para o limiar inicial. Esse ΔT, essa diferença entre o limiar da iteração passada e atual, ele vai ser o quê? Se você definir ele grande, essa diferença, o ΔT, então o algoritmo obviamente vai parar mais rápido, vai convergir mais rápido, mas a linearização pode não ser a mais adequada. É possível você usar ΔT igual a zero, porque a gente utiliza números inteiros, e aí se a gente fizer sempre arredondando esse valor ΔT para o inteiro mais próximo, é possível chegar a esse limiar ideal. Isso é bem factível porque a gente usa números inteiros para representar as intensidades de cada pixel. E o algoritmo pode ser bem acelerado se a gente fizer essas contas todas em cima do histograma. Eu não vou mostrar aqui como fazer a conta em cima do histograma, mas no próximo algoritmo, o algoritmo de Otto, a gente vai ver como é que faz essa conta a partir do histograma. O segundo algoritmo que a gente vai ver é a linearização pelo método de Hodgson. Como é que funciona? Ele quer maximizar a variância entre classes. Então, vão ter duas classes ou dois grupos, né? A classe 1, que são os tons de cinza de 0 a k, um determinado valor limiar k. E a classe 2 são todos os valores que são maiores do que k. E aí o Watson vai gerar esse problema de otimização. O que é otimização? É encontrar o máximo ou mínimo de uma função. No caso aqui, ele tem a função objetivo ℏk e ele vai querer encontrar o maior valor de ℏk. O que é ℏk? É a variância entre as classes dividido pela variância global. E aqui está definida a fórmula. Aqui, a variância entre as classes dividido pela variância global. E a variância entre as classes depende do limiar k. Agora nós vamos ver como é que a gente calcula essas variâncias global e a variância entre classes. A variância global nada mais é do que a simples fórmula de variância da estatística aplicada às intensidades do pixel. Então vai ser o quê? Cada intensidade menos a média elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade daquela intensidade, ou seja, a frequência relativa calculada a partir do histograma. E a média é a mesma coisa. É a intensidade multiplicada pela probabilidade daquele valor aparecer. Então você soma tudo, você tem a média de intensidade. Então todas essas duas métricas, tanto a média quanto a variância global, podem ser calculadas diretamente a partir do histograma. A variância entre classes, ela é definida como que a probabilidade da classe 1, né, para um limiar k, ou seja, a quantidade de pixels que eu tenho menores do que k, multiplicado pela média menos a média da classe 1, né, menos a média global ao quadrado, e a mesma coisa mais a mesma coisa para a classe 2. A quantidade de pixels que eu tenho é a probabilidade da classe 2, né, a quantidade de pixels que eu tenho da classe 2 dividido pelo total, dividido multiplicado pela média da classe 2 para o limiar k, menos a média global, isso elevado ao quadrado. Então a probabilidade da classe 1 vai ser o somatório da probabilidade de cada um dos pixels. Ou seja, a quantidade de pixels menor que k dividido pelo total de pixels da imagem. E a probabilidade da classe 2 você pode calcular mais rapidamente como sendo 1 menos a probabilidade da classe 1. A média para a classe 1 e a média para a classe 2 estão definidas aqui. A média da classe 1 considera até todos os valores de intensidade k. E a média para a classe 2 considera a partir do valor de intensidade k mais 1. Existe uma forma mais eficiente de calcular a variância entre classes. E agora a gente pode definir o algoritmo de Hodgson. Então você primeiro calcula a frequência relativa de cada intensidade, né, do histograma, ou seja, a quantidade de pixels daquela intensidade dividida pelo número total de pixels da imagem. Então você calcula
o ∆k, a função objetivo, para cada um dos valores de k, de intensidade 0, 1, 2, quer dizer, 0 não faz sentido muito não, mas bom, de 1 a L-1, e aí você escolhe aquele k que teve o maior valor da função eta. E com isso você vai escolher esse k para ser o seu limiar e aplicar a linearização na imagem. Aqui nós vemos dois exemplos. Um, usando a linearização global simples, aqui da esquerda, e a linearização de Watson aqui na direita. Então, aqui está a imagem de entrada, o histograma e o resultado. Então, observe que a linearização global simples ela foi bem prejudicada nessa região. Apesar de ela ter conseguido encontrar esse objeto, que o Watson não conseguiu, mas a imagem gerada pelo método de Watson ficou muito mais nítida, né? Observe que é o mesmo histograma, eles só fizeram encontrar limiares distintos. Esse material, incluindo as imagens da aula, são retiradas do livro, né, de processamento digital de imagem do Gonzalez e Woods. Espero que fiquem bem, pessoal. Até a próxima aula.